Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a Igreja Presbiteriana Memorial chegando até você mais uma vez, através da igreja remota, e convidando você e sua família para juntos adorarmos ao Senhor a partir dos nossos lares e oferecermos um culto ao nosso Deus. Faço a leitura do Salmo de número 28, versículos 2 e 3. Salmo de número 28, versículos 2 e 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Louvemos ao Senhor. Para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, meus lábios te louvam. Senhor nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia, graças te damos por mais este dia que às nossas vidas foi acrescentado.
Graças te damos pela possibilidade de cultuar-te e fazê-lo a partir dos nossos lares e vários lares cultuando ao Senhor e a igreja oferecendo ao Senhor um culto de louvor e de gratidão ao Senhor. Ó Deus bendito, fala aos nossos corações, recebe a nossa adoração, sê presente em nossos lares. Esta é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Faço a leitura do Salmo de número 28, versos 3 a 5. Salmo 28, de 3 a 5. A palavra do Senhor nos diz assim: Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E, visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Este é o tempo de contrição, um tempo de confissão. Baixe sua cabeça. Feche os seus olhos, confesse ao Senhor os seus pecados, rogue aos céus por perdão, rogue aos céus para que a graça de Cristo seja derramada sobre nós. Chama em meu peito.
vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo inflama, vida chama em meu peito, ó Salvador. Pois se adora quem te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Perdoados pelo Senhor, nós podemos então nos apresentar diante dele e dedicarmos as nossas vidas, dedicarmos os nossos bens, e o fazemos através de depósito bancário, transferência eletrônica, PicPay, e assim contribuímos para a manutenção da causa de Deus. Faço a leitura do Salmo de número 28, versos 6 a 9. Salmo de número 28, versos 6 a 9, é o texto que lerei neste momento. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-a e exalta-o para sempre. Louvemos ao Senhor, demos graças ao Senhor e com nossas vozes, demos graças ao Senhor com a consagração dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Tudo que temos vem de Deus. E é do que Ele nos dá que nós ofertamos e somos agradecidos. Graças ao Senhor. Aqui diante de ti, eu tenho tanto para te agradecer. Graças dou
meu coração e o meu louvor, com as mãos ao céu, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus e Pai, graças te damos por inumeráveis bênçãos que têm sido derramadas sobre nós. Graças te damos, ó Deus bendito, pelo teu cuidado, pela provisão, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Graças te damos, ó Deus, porque neste tempo estamos celebrando os 28 anos de nossa igreja e reconhecendo que a boa mão do Senhor nos tem conduzido até aqui. Neste momento, Senhor, quando dízimos e ofertas foram consagrados a Ti. Neste momento, ó Deus, quando em gratidão ao Senhor, louvamos ao Senhor. Neste momento, ó Deus, nós te pedimos que recebas a nossa gratidão. Nós te pedimos, ó Deus, que na sequência nos fale através da instrumentalidade do pastor Daniel Oliveira. Que ele fale não acerca de si mesmo, nem a partir de suas forças, mas fale da parte do Senhor, o recado que o Senhor tem para nós. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. O pregador desta noite é o reverendo Daniel Oliveira. Ele é coordenador do Ministério Pregue a Palavra em Pernambuco. Trabalha também com a ARCA, a Associação de Rua e Cultura Alternativa, um trabalho de missões urbanas, além da escola de futebol, a escolinha de futebol ali no Coque, um trabalho missionário, um trabalho social junto àquela comunidade. Com alegria, nós passamos a palavra ao pastor Daniel e desejamos que o Senhor nos fale através da instrumentalidade do seu servo. Boa noite, igreja, graça e paz. Mais uma vez agradecendo pelo privilégio de poder estar aqui, participando da celebração do culto ao nosso Deus e com esse privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus em nossas vidas. Eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 18 e vamos até o verso 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o têm consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Baixe sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a entender a tua mensagem. Nos ajuda a compreender toda a verdade e toda a riqueza desse texto. Que nós, como igreja, possamos aplicar em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, como vocês podem ver, estamos mais uma vez diante de um episódio na vida, no ministério de Jesus, relatado pelo Evangelho de Marcos. É interessante que, se você é pai ou mãe, você pode estar acostumado com esse tipo de situação, onde o aluno, o aprendiz, no caso seu filho, sua filha, vem lhe indagar com algum tipo de pergunta, e nem sempre as perguntas são tão fáceis de responder. Algumas perguntas eles conseguem fazer num certo grau, onde as respostas são bastante subjetivas e filosóficas, e às vezes você, diante de uma criança com 5, 6, 4, 3 anos de idade, você vai ficar ali de repente sem saber como responder o verdadeiro sentido daquilo que ele está querendo lhe indagar. O que está diante de nós é algo mais ou menos nesse sentido.
onde, à primeira vista, você vai ver um texto pequeno, né? Apenas temos aí do 18 ao 22, poucos versículos. Se você subestimar o texto, você pode achar que é algo simples de se resolver, mas o texto exige de nós um certo olhar cuidadoso, uma pesquisa cautelosa sobre o cenário que está sendo montado aqui. Estamos diante de um início de um processo, digamos assim, onde Jesus vai começar a ser indagado. Jesus vai ser indagado por curiosidade, mas em alguns momentos Jesus também vai ser indagado como confronto. E esse momento é um momento que as pessoas estão chegando para Jesus para fazer uma espécie de comparação. Como você pode ver, no início do texto, eles chegam para Jesus para fazer uma pergunta no sentido de uma prática que era muito comum na época, que era a respeito do jejum. E não sei se você percebeu, mas eles comparam o ministério, o trabalho de Jesus ao de dois grupos, a saber, ao de dois tipos de mestres, na verdade. Um deles seria João Batista e os outros seriam os fariseus. Ambos tinham algo em comum, e esse algo era em relação à prática do jejum. E aí a pergunta era em torno do seguinte: se você observar o versículo 18, no final do versículo vai estar o questionamento. Ele diz assim: por que os discípulos de João e o dos fariseus jejuam, mas os teus não? Para você entender o teor dessa pergunta, você precisa entender o que é que esses dois grupos tinham em comum. Não apenas o jejum, mas o que estava em questão aí era um processo claro de ensino e aprendizado. O que é que acontece aqui? Se você for estudar, por exemplo, o grupo dos fariseus, a gente poderia classificar o grupo dos fariseus como sendo um partido religioso da época. E para você entrar nesse grupo, existia um certo processo que você deveria se submeter. Esse candidato ele seria avaliado por cerca de 1 mês a 1 ano, para ver se ele teria condições de adotar as práticas dos fariseus, porque eles possuíam bastantes, digamos assim, ritos, costumes próprios, que deveriam ser bastante obedecidos e rigorosamente seguidos por aqueles que quisessem entrar no grupo. E pelo que tudo indica, o jejum fazia parte desse processo. Então a gente está diante de um grupo onde os seus mestres ensinavam aos seus alunos várias práticas e vários princípios, e um desses, pelo jeito, era o jejum. Por outro lado, você vai ver aí sendo citado o João Batista, o famoso João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor e que também fez um processo de discipulado. A gente sabe que alguns discípulos de Jesus, inclusive, vieram do grupo de João Batista. E pelo que o texto está revelando, João também praticava o jejum. É interessante perceber que a prática de jejum naquela época, pelo menos de acordo com a lei, a Torá, o Antigo Testamento, ela era algo estipulado uma vez por ano, no dia da expiação, no Yom Kippur. E aquilo ali era um momento onde o sacerdote fazia um sacrifício pelos seus próprios pecados, pelo pecado do povo, sacrificava ao altar, e aquele dia era tido como um dia especial, ninguém trabalharia, ninguém faria nada. E pelo jeito, o grupo fariseu, na tradição rabínica, tinha o hábito de também praticar o jejum nesse dia. Porém, de acordo com a tradição rabínica dos ensinos paralelos, dos ensinos orais, que eram feitos na comunidade judaica, tudo indica que a essa altura da história, eles não só praticavam o jejum apenas uma vez por ano nessa festividade do dia da expiação, mas também passou a ser uma prática semanal. Tudo indica que nesse momento os fariseus já praticavam o jejum no mínimo 2 vezes por semana. Então vem a indagação: olha, a gente vê os fariseus jejuando, naquele processo lá onde tem os mestres que ensinam os alunos, eles estimulam os alunos a jejuarem no mínimo 2 vezes por semana. No caso de João Batista, a gente não sabe ao certo qual era a frequência disso, mas nesse processo de ensino-aprendizagem, você está percebendo aqui que eles estão dizendo: ó, João também estimula essa prática. Por que os seus discípulos não? E é interessante perceber que Jesus, na sua resposta, ele vai usar 3 figuras para nos explicar o motivo dos seus discípulos não adotarem essa prática. E aí é onde vem a riqueza do texto, é onde vem a riqueza de Marcos ter escolhido esse testemunho do apóstolo Pedro para inseri-lo exatamente nesse momento e nos ajudar na compreensão de quem é Cristo segundo esse documento. Não se esqueçam, o Evangelho de Marcos ele foi escrito para responder essa pergunta: quem é Jesus? E a resposta, a gente já sabe, é aquele tipo de filme que já começa com a última cena. Se você voltar para o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, vai estar lá: princípio do Evangelho de Jesus
Cristo, o Filho de Deus. Cristo, nós sabemos, é o título do Messias. Então, é como se dissesse assim, a nossa esperança, aquele que viria nos libertar, essa pessoa é Jesus Cristo. E nesse exato momento, eles está tendo esse tipo de confronto. Imagine, então, se esta é a figura que veio libertar o povo judeu, então, por que ele não pratica o jejum? Por que os seus discípulos não praticam isso que é tão comum na nossa cultura? E tão comum na nossa prática religiosa, tão importante no nosso processo de ensino e aprendizagem. E aí eu quero chamar a atenção nesse elemento em comum, jejum e mestre que ensina os alunos, ensino-aprendizagem. O que está configurando aqui, gente, o que nós chamamos hoje de discipulado. Então, João estava tendo um relacionamento de discipulado com seus alunos, com seus discípulos. Os fariseus, obviamente, também tinham um relacionamento de discipulado bem mais acadêmico e ritual com seus alunos também. E aí Jesus vai dar-nos a resposta dizendo assim, olha, perceba o que é o discipulado à luz do cristianismo, à luz do próprio Cristo. E ele responde, perceba que a partir do 19, nós vamos ter a resposta de Cristo. E ele começa dando uma figura que é muito comum para a mente do povo judeu da época. Ele começa dizendo que, montando o cenário de uma festa de casamento. Se você olhar no versículo 19, ele vai dizer, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto esse está com eles? Não podem enquanto tem consigo, mas virão dias que, enfim, eles deverão jejuar. E aí você precisa entender a figura do casamento e o formato do casamento judeu. Quando a gente fala de casamento, por mais que a gente tenha conhecimento de festas glamourosas, grandiosas, extremamente caras na nossa cultura hoje, nenhuma festa da nossa sociedade ocidental, pós-moderna, chega perto do que seria uma festa de casamento para a comunidade judaica. Eles passavam cerca de, para vocês terem noção, 7 dias de festa. Então, o noivo era liberado das obrigações do seu trabalho, os amigos do noivo, para ajudá-lo nas festividades e na organização disso, também eram liberados. Então, era algo muito grandioso. E o que Jesus está chamando para a atenção deles agora é no sentido de que, como é que pode, num momento de festa, num momento de tanta alegria, vocês chamarem para esse momento algo que não é típico desse momento de alegria. E Jesus está confrontando a mente deles exatamente para chamar a atenção no sentido do que foi trabalhado em todo o Antigo Testamento. Então, por várias vezes, Deus se relaciona com o seu povo, chamando essa figura do noivo com a sua noiva. No livro de Oséias, capítulo 1, se você observar, o profeta inicia a advertência contra o povo de Deus, especificamente para a tribo do norte, usando exatamente esse princípio de que o relacionamento humano, ele reflete esse relacionamento de Deus com o seu povo. E aí ele mostra, querendo na verdade denunciar que o povo está sendo infiel no seu relacionamento com Deus, ele faz uma metáfora dizendo que Israel é como se fosse essa mulher infiel, que está traindo o seu marido. Se você observar, por exemplo, no capítulo 2, você vai ver, a partir do versículo 2, ele dizendo, repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Uma clara alusão dessa tipificação do que a gente vê que aconteceu no primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus diz, criei a humanidade, macho e fêmea criei, e eles são minha imagem e semelhança. Na verdade, a gente percebe aqui que o relacionamento humano, ele apenas tipifica, ele mostra, ele reflete realmente quem é Deus e o seu relacionamento na sua trindade e o seu relacionamento com o seu povo. O que é que Jesus está fazendo aqui? Ele está chamando essa figura para dizer assim, por que eles vão jejuar? Se na verdade o grande momento desse relacionamento, Deus e o seu povo, sua criação, está nesse momento tão importante, onde o seu noivo está presente, no momento que a noiva agora tem que aproveitar esse momento. E ele usa essa figura do casamento para dizer assim, esse é um momento de festa. Não faz sentido eles agora se privarem de algo, não faz sentido eles fazerem algo no sentido de penitência, porque o momento agora é o momento da festa, é o momento do casamento, pois o Cristo, o Messias, o Deus encarnado está com o seu povo. E ele está chamando a atenção desse princípio de que se ele realmente é o Cristo, e se o Cristo está com a sua noiva, não faz sentido eles terem qualquer movimento que não demonstre alegria. E perceba que ele, a partir desse raciocínio, ele já chama a atenção inclusive para o que virá. Porque se você observar no versículo 20, ainda dentro dessa figura do noivo, sua noiva e do momento de festa no casamento, que são os versículos
19 e 20, no 20 ele vai dizer, olha, mas virão dias, quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo sim jejuarão. A gente vai ver que esse mesmo discurso vai se repetir, inclusive lá no capítulo 13, né, lá na frente, vocês obviamente vão chegar nesse momento no capítulo de Marcos, e ele vai dizer que, olha, vai chegar um momento que realmente o noivo vai precisar ir, e o dia da volta é um dia incerto, e vocês vão ter que jejuar bastante, a igreja vai ter que estar pronta, e a gente vê que esse tema vai realmente se repetir em todo o Novo Testamento, esse alerta quanto a noiva é esperar pelo noivo de forma digna, e esse momento sim, Jesus aqui está chamando a atenção. Nesse momento sim, vocês vão ter que se esforçar, vocês vão passar por dias difíceis, porque eu não estarei nessa presença da forma que estou aqui com vocês, ou seja, agora aproveitem. Vocês estão tendo o privilégio de estarem tendo um relacionamento pessoal com Cristo, no sentido de um momento que não vai se repetir na história da humanidade, a presença física do Messias no meio do seu povo. E ele chama a atenção quanto a isso. Não faz sentido aqui a gente jejuar. Esse é o momento de festa. Vai chegar o dia sim, e é esse dia, esse momento que o noivo não está mais com a sua noiva, é exatamente esse momento que nós estamos vivendo agora. O que Jesus alertou aqui, nós vamos ver que isso já está acontecendo. Inclusive a figura da mulher virtuosa, por exemplo, o livro de Provérbios, o livro da sabedoria, ele encerra no capítulo 31, personificando a figura da sabedoria à luz dessa figura da mulher. E mais uma vez, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, pela própria palavra, que é o Cristo que está aqui encarnado, ele chama essa figura, ou seja, vejam como o relacionamento humano, ele foi criado para refletir quem é Deus e seu relacionamento com o seu povo. E você vai ver lá no capítulo 31 de Provérbios, uma mulher que está cuidando de tudo da casa. Não deixa faltar nada, seja para os seus filhos, seja no sentido de cobertor, de alimento, toda a provisão necessária e todo o esforço que ela faz, todo o ensino com amor, com carinho. Você que tem tido a oportunidade maior, talvez, de ensinar os seus filhos nesse período da quarentena, ou se de repente você já tem a prática de ensinar seus filhos em casa, se você pratica a educação domiciliar, você sabe o trabalho que se dá. E você vê uma mulher com sabedoria que faz todo esse processo com amor e com carinho, ensinando com qualidade a verdade. Veja a tipificação do que é o papel do povo de Deus. E muito mais importante essa ótica agora, nesse processo que Jesus já tinha nos avisado aqui, olha, eu vou sair, eu vou embora, e aí sim virão dias difíceis, dias que precisarão sim de jejuar, de muita intensidade no sentido de penitência para seguir a minha vontade ao pé da risca. A mulher virtuosa é um tipo disso, é um modelo que a gente precisa entender, e a gente vê que essa parte do texto do capítulo 31 de Provérbios encerra exatamente com essa mulher chegando na porta da cidade, sendo recebida pelo seu noivo, que é o rei, diante das autoridades, para ser honrada por todo o ministério dela diante do seu lar, diante dos seus filhos e filhas e no socorro dos pobres e miseráveis. E aí você vai ver em Apocalipse isso acontecendo com a igreja de Cristo, ela sendo recebida às portas da cidade santa, sendo honrada por todo o ministério dela, enquanto o noivo não estava com ela. Por outro lado, a gente vai ver também no capítulo 19 de Apocalipse, a menção de quem não é fiel. Ele vai dizer a prostituta, ou seja, essa mulher infiel que não está preocupado com a verdadeira riqueza da vida, que é essa família maravilhosa, que é criar filhos e filhas no caminho do Senhor, esse processo de discipulado para fazer surgir vidas que temem ao Senhor. Isso sim é a verdadeira riqueza, e o Salmo vai nos falar isso, né? Que os filhos são a herança do Senhor. Veja, todo o processo de ensino, de aprendizagem, de discipulado, de formação de pessoas, seja na antiga aliança, desde o processo de nascimento biológico dentro da etnia hebraica, que tipificava já o que vai ser na nova aliança, o processo de nascimento pelo poder da pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, fazendo nascer filhos e filhas da igreja em todos os lugares do globo e permanecendo nesse mesmo processo de discipulado, ensino. E veja o que está aqui acontecendo nesse episódio que a gente está vendo agora. 3 processos de discipulado: João, os fariseus e o Criador de tudo isso, dizendo: vocês parecem não ter entendido que o princípio do que eu ensinei até agora está sendo executado na prática aqui. Não é hora de jejuar, vocês precisam aproveitar o momento, eu estou aqui. E aí essa primeira figura evoca essa questão de, olha, o momento agora é de alegria. Alegre-se na presença do noivo. A noiva precisa se alegrar na presença do noivo.
A noiva precisa aproveitar a presença do noivo. A noiva precisa agora aprender com a presença do noivo. E entenda, quando eu falo a noiva, a gente precisa aplicar a nossa vida agora como sendo nós a noiva. Nós a noiva de Cristo, a sua igreja, que agora vive esse processo de ser fiel a tudo que o noivo ensinou e deixou como exemplo enquanto ele não está mais aqui na casa conosco. E aí em seguida, depois de chamar a atenção sobre esse processo de que esse momento é único, é exclusivo na história da humanidade. Deus encarnou. O Messias estava entre eles. E eles estavam tendo o privilégio de estarem sendo discipulados, ensinados pelo próprio Cristo, sem nenhuma mediação humana caída. E ele está dizendo, olha, isso é um momento de muita alegria, aproveitem. Essa é a primeira razão e a grande razão pela qual eles não devem jejuar. Não cabe penitência nesse momento. E em seguida ele vai usar mais duas figuras. Percebam que a primeira foi o auge do processo de discipulado, já que eles usaram como exemplo dois grupos que estavam praticando um processo de discipulado, e dentro desse processo os dois praticavam o jejum. E Jesus vai dizer, olha, estamos diante do verdadeiro discipulado agora. Aquele pelo qual todos os outros apenas apontavam, eram sombra. O próprio Cristo ensinando, discipulando a sua igreja. É momento de alegria. Aproveitem esse momento. Vocês precisam entender que isso vai ser algo muito forte para a comunidade judaica da época. E aí, para alertar quanto à profundidade disso, o que é que ele faz aqui? Ele chama mais duas figuras. E você vai ver, no versículo 21, ele vai falar da figura da roupa. Observe aí no texto, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rastro. Não sei se você já teve a oportunidade, né, de comprar alguma roupa e depois da primeira lavada você vai ver que ela não cabe mais em você. Você acha até que você engordou 3 quilos depois de uma lavada, né? O efeito é inverso. Então essa propriedade de que a roupa que já está velha, ela já sofreu todo o processo que deveria passar por lavagem, sol, secagem, seja lá o que for, e toda a alteração no tecido já que teria de acontecer, já aconteceu. Ele está dizendo que se essa roupa romper e você colocar um pano novo naquele processo lá, o pano novo, quando passar por esse processo, ele vai acabar forçando o velho. E vai acabar, o resultado disso vai ser uma ruptura muito maior. Então Jesus já está alertando sobre esse processo, essa compreensão de todo o ensinamento que ele está trazendo agora, que é tipo assim, a excelência da Torá, a excelência de tudo que foi revelado por mim a vocês durante todo o processo da humanidade. Veja, eu agora estou aqui para mostrar o princípio de tudo isso. Isso vai ser algo muito forte e vai ter muitas rupturas para o que vocês estavam pensando que eram, o que vocês estão praticando que talvez seja errado. Então perceba que Jesus está chamando a atenção no princípio de que, será que vocês compreenderam a diferença entre princípio e programa? E aí é muito importante a gente entender essa diferença aqui. Princípio, por exemplo, vocês podem ter programações aqui que estimulem o ensino dos apóstolos, né? É um princípio básico da igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Nessa pandemia, a gente não tem a oportunidade, por exemplo, de fazer uma escola bíblica dominical. Mas vocês viram que hoje pela manhã a gente teve a oportunidade de ter uma escola bíblica dominical online. Então mudou o formato, mudou a estrutura do programa, sim, mas o princípio ele permanece o mesmo. O princípio é se dedicar ao ensino dos apóstolos, se dedicar à palavra de Deus, entender todo o projeto de Jesus Cristo para a nossa vida como igreja, em toda a revelação, desde o Antigo e Novo Testamento. E Jesus está dizendo, o que nós viemos, o que eu estou trazendo para vocês é algo que vai realmente talvez romper com o entendimento de vocês, que não seja talvez adequado ao princípio, porque talvez vocês estejam apegados ao programa, à forma da coisa ser feita. E a gente está vendo aqui claramente, no exemplo do jejum, que a Torá dizia que era um dia por ano, e eles com a tradição oral já tinham colocado 2 por semana, e Jesus está chamando a atenção de que, olha, o noivo agora está diante de vocês, e vocês insistem num programa inadequado para o momento. Veja a profundidade de tudo isso, que na verdade nos ensina a gravidade de nós como igreja hoje, estarmos nos perguntando até que ponto toda a nossa prática eclesiástica, toda a nossa prática no ensino da palavra, toda a nossa prática no processo de discipulado, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Será que todo esse processo da nossa prática hoje está fundamentado em programações ou realmente no princípio que Jesus nos ensinou? O próprio assunto do jejum,
o assunto que está sendo o centro da discussão do nosso texto, ele vai trazer essa reflexão. Por exemplo, se a gente voltar para o profeta Isaías no capítulo 58, versículos 5, 6, ele vai dizer: será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Então perceba que Jesus está trazendo a discussão aqui, não simplesmente um programa. Jesus está alertando a eles quanto à questão de que o que está sendo colocado nesse processo de ensino pelo próprio Cristo, ele está chamando a atenção sobre se nós entendemos realmente o princípio de tudo que ele queria de nós nesse processo de ensino, nesse processo de contato com Ele. E Ele está dizendo: veja, vocês estão, além de estar colocando algo inapropriado para o momento, a questão é, vocês entenderam qual a vontade de Deus ao supor que vocês façam essa prática? Então essa é uma reflexão que precisa estar sobre a nossa mente a todo instante como Igreja de Jesus Cristo. Por que nós viemos à igreja? Por que nós participamos dos cultos? Por que nós nos relacionamos com o Ministério A, B ou C? Será que estamos realmente envoltos numa série de atividades e programações? Ou será que realmente entendemos o princípio por trás de tudo isso e que isso realmente esteja promovendo o nosso relacionamento pleno com o nosso Deus, com o nosso Senhor, e promovendo esse relacionamento de piedade e amor horizontal com nossa igreja? Então Jesus está trazendo toda essa reflexão à tona, e essa reflexão precisa passar por sua mente hoje também. Até que ponto sua prática nesse processo de discipulado, aprendizado sobre quem é Cristo, tudo que Ele fez por você, por sua vida, por sua família, o que você tem feito em relação às pessoas ao seu redor, o que você tem feito em relação à igreja, se realmente todas as práticas estão fundamentadas no princípio do amor, de tudo que Jesus fez por você. Então a gente viu aí essa questão não só do relacionamento, do momento inapropriado, porque esse processo do noivo estar com a noiva, não caberia um jejum nesse momento. E ele vai dizer que, olha, vocês vão precisar entender o porquê do jejum, então, para entender toda a ruptura. Vocês precisam realmente resgatar o princípio de tudo isso, e isso vai ser difícil para essa mente voltada para a programação, essa mente que metodizou, que engessou a prática religiosa. Isso vai ser como essa roupa nova. Então, veja, não adianta, você vai entender que se ninguém coloca o pano novo num pano velho, e o remendo vai fazer uma ruptura muito maior. E aí, a partir desse raciocínio, ele vai usar agora a terceira figura, e você vai ver que ele vai dizer: ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, e se o fizer, o vinho arrebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Qual é a figura aí? Mais uma vez, ele está chamando a atenção de uma atividade muito comum na época, né? As vinícolas, digamos assim. O vinho novo tem essa propriedade de ele liberar gases, ele expandir, e alguns recipientes eram realmente de couros, né? Então o vinho novo ele era colocado num couro novo, porque quando ele passasse pelo processo de fermentação, esse couro ele iria esticar e suportar essa expansão. E de repente, se você esvazia aquele odre e vai colocar um vinho novo dentro dele, e coloca na quantidade que, digamos assim, que enche aquela quantidade de um couro já velho, o que é que vai acontecer? Quando passar por um processo de fermentação, esse couro já esticou o que tinha que esticar. Ele não vai suportar o que esse vinho agora vai trazer, e isso vai haver uma ruptura, e ele vai dizer que isso vai danificar não só o odre, o recipiente, mas você vai perder também o vinho, então o estrago será ainda maior. Então Jesus está fazendo já uma alusão a essa questão de que, veja, o que está diante de vocês é a excelência da revelação. O que está diante de vocês vai exigir de vocês realmente a compreensão plena de tudo que foi feito até agora. Todo o processo de sacerdócio, todo o processo no tabernáculo, no templo, no rei, toda a junção do povo de Deus, tudo isso que foi mostrado, ensinado nesse processo de revelação progressiva, que iria culminar na presença exatamente de Cristo diante do seu povo, carnalmente falando. Ele está dizendo: agora diante de vocês a exigência é maior, precisamos que vocês entendam o princípio de todas as coisas. E aí Jesus vem trazer essa visão do que seria o reino de Deus.
em toda a sua plenitude. E ele está alertando ao público para dizer o seguinte: olha, vocês precisarão ter a verdadeira compreensão desse relacionamento de Deus com o seu povo. Se você reduz isso a simplesmente métodos e programas, você vai arrebentar. A grandiosidade do plano de Deus e de tudo que Ele tem para fazer com o seu povo é muito maior do que um mero programa. É muito maior do que vocês imaginam, do que vocês talvez até estejam praticando e limitando o agir de Deus em cima de meras atitudes. E aí, se você perceber a estrutura, inclusive do próprio texto, dentro da estrutura do livro, você vai ver que na sequência aqui, Jesus vai tratar o tema do jejum, né, que é tipicamente uma atitude religiosa da época, nesse processo da comparação em dois processos de discipulado, de ensino e aprendizagem, de um aluno andando com o mestre, tá certo? E Jesus está dizendo que o rabi, o verdadeiro mestre, né, a própria palavra, nesse processo de ensino ele está dizendo: no meu ensino aqui não é metódico. O meu ensino vai provocar a mudança de mente, a transformação da vida por completo, não simplesmente de um comportamento por um ritual. E aí a gente pode se lembrar agora da pregação de Pedro após o dia de Pentecostes, e depois que ele vem, traz toda a explanação, né, da palavra de Deus, e fala do Evangelho de Jesus Cristo, e a multidão praticamente desesperada, dizendo: o que precisamos fazer agora? Ele vai dizer: arrependam-se. Percebam mais uma vez o princípio. Então, o Evangelho de Jesus, se o Evangelho de Jesus nos alcança, ele vai provocar isso em nossa mente. Ele vai provocar essa mudança de vida, que é fruto desse arrependimento, da ação, da operação do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Então, esse é o desejo de Cristo para a sua igreja. Não é simplesmente atitudes vazias, programações metódicas. O que ele está dizendo aqui: olha, se você está realmente reduzindo o seu relacionamento com Deus e com o seu próximo nisso aí, numa série de programas e resultados, você está reduzindo o princípio de tudo isso. Isso vai romper. O Evangelho de Cristo, o Reino de Deus, não cabe nessa forma. Aliás, todo esse processo metódico apontava para algo muito maior. E esse é o exercício que precisamos fazer hoje. Dentro da estrutura do livro, há uma denúncia do próprio evangelista nesse sentido. O que é que ele vai mostrar aqui? Se você parar para observar, o relato do Evangelho de Marcos vai mostrar para você aqui que em seguida ele vai tratar o tema do sábado, né? E depois ele vai falar de uma cura no sábado. Então, é muito claro a intenção do autor em dizer assim: olha, eu quero que vocês entendam, à luz do relato do próprio apóstolo Pedro, o que ele está querendo mostrar aqui. Viemos de uma trilogia, digamos assim, onde um leproso foi perdoado, foi purificado, um leproso foi perdoado, e Levi vem para dizer: ele veio para isso mesmo, ele veio para purificar, ele veio para perdoar, e ele veio para os pecadores. E olha, acostume-se, esse é o poder pleno do Messias, ele vem trazer o reino de Deus, e é algo muito maior do que a gente tem reduzido com as nossas práticas vazias religiosas. E aí ele vem numa sequência tratando sobre o jejum nesse processo de discipulado, entra no sábado, entra na cura do sábado para dizer: olha, Jesus é o verdadeiro sentido de toda a religião. Perceba que ele sai desse processo trabalhando essa questão do pecado, do poder de Cristo sobre o pecado e o que ele veio fazer por nós pecadores. E ele agora entra para dizer assim: inclusive, tudo que a gente entendia por religião como solução para o pecado, pelo jeito, precisa desse toque de Cristo, desse toque do Espírito Santo, para abrir as nossas mentes, como está lá no capítulo 24 de Lucas. Cristo, ele traz o verdadeiro sentido da religião. Jesus é o Cristo, e ele vem nos ensinar sobre o reino de Deus. Ele vem na sua caminhada nos mostrar o porquê, a razão, a excelência de tudo que aconteceu até agora. E ele vem nos desafiar como igreja a praticar e viver a verdadeira religião. Veja tudo que foi cobrado até antes de nós. Perceba agora como tudo se encaixa. De um relacionamento entre um noivo e uma noiva humano, que já tipificava esse relacionamento pleno entre Cristo e a sua igreja. Do ensinamento que eles cobraram da família hebraica, né? Quando ele entrega as 10 palavras e diz lá: ensine a seus filhos e a seus netos. Ele estava mostrando que esse processo discipulado era algo muito profundo, que ia além de regras, era algo que ia ser colocado
no dia a dia da família. Veja que esse processo de discipulado não começou no portanto vão e façam discípulos, né? Desde o momento da criação que ele diz, multipliquem a minha imagem e semelhança. Essa é a essência do verdadeiro discipulado. Não é simplesmente um encontro durante a semana de 1h30. Jesus Cristo vem desafiar nós como igreja a viver a verdadeira religião, porque Cristo, Ele é o Senhor e Ele é o verdadeiro sentido da religião. Esse é o nosso papel como igreja hoje, compreender o nosso papel nesse processo. Como que nós hoje poderemos traduzir a nossa compreensão, a excelência de tudo o que precisamos fazer como igreja na nossa prática religiosa. Irmãos, o que estamos vendo aqui é Jesus se apresentando como um noivo, ensinando a sua noiva. Não só ensinando pacientemente, no sentido de trazer ilustrações, mas todo o ensinamento dele, ele vai fazer na prática. Isso é o grande desafio para nós, como criaturas que fomos criados à imagem e semelhança dele. Então o que é que ele está dizendo para a gente aqui, irmãos? Nesse texto ele está dizendo, olha, se a sua religião não alcança o seu relacionamento com Deus e com o próximo, essa religião ela está vazia. Deus está nos desafiando a transformar o nosso papel como pai. Jesus está nos desafiando a refletir sobre o nosso papel como mãe. Jesus está nos desafiando a refletir o nosso papel como esposo, como esposa, como filhos, como filhas. Jesus está nos mostrando que o relacionamento dele com a sua noiva, o relacionamento humano que refletia isso, precisa estar refletindo tudo isso. Se você for para o capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo vai tratar isso muito bem. Ele vai dizer, vocês querem entender como isso funciona na prática? Vocês querem entender o que é essa religião poderosa e verdadeira? Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Diante de tudo que ele ensinou, diante de tudo que ele mostrou. Não se trata de simplesmente repetição de versículo para decorar para os filhos. Se trata em ensinar a palavra de Deus. Um processo de discipulado orgânico, vida. E esse processo começa dentro de casa. Tanto é que Paulo faz. E ele começa, mulheres, sujeitem-se todos a Cristo, por temor a Cristo. Mulheres aos seus maridos, homem às suas esposas, patrões aos seus empregados, empregados aos patrões, filhos e filhas aos seus pais, porque Cristo como filho se sujeitou ao seu Deus Pai. Enfim, a verdadeira religião vai transformar todo o nosso estilo de vida. Será que hoje nós conseguimos entender o nosso papel como Igreja de Cristo e como esse Evangelho que transformou as nossas mentes e deve nos levar ao arrependimento? Igreja, arrependimento. Hoje eu queria que você, olhando para esse texto, à luz desse texto, que você reflita sobre nossas práticas religiosas. Se o que estamos fazendo todos os domingos, ao vir ao culto ou assistindo o culto, se nós realmente estamos vindo na intenção de adorar e louvar o nosso Senhor e Salvador por tudo que Ele fez por nós. Se ao escutar o sermão, se nós estamos realmente disposta como igreja, para escutar a voz do nosso Mestre nesse processo de discipulado e de aprendizado, através da pregação da sua palavra. Se toda vez que a voz desse Senhor Jesus fala a nós através da pregação, se a gente se sujeita a ela, se a gente vai atrás do princípio por trás desse ensino, se esse princípio alcança o nosso coração, se isso realmente nos incomoda, se nós realmente estamos abertos a isso e no sentido de permitir que o Senhor continue o seu trabalho. Veja, a palavra é muito clara. Se o Espírito Santo realmente te alcançou como igreja, você é transformado. O arrependimento é algo indispensável e inerente. E sua vida assim será transformada. A questão é se nós estamos frutificando. E esses frutos passam do nosso lar e vão alcançar toda a comunidade que é a igreja. Porque Cristo, Ele é o Senhor da igreja. E essa religião precisa ser praticada à luz de quem Ele é. Jesus é o Cristo. Ele é não só o Senhor, como o verdadeiro sentido de toda a nossa prática religiosa. E isso precisa alcançar nossa casa, nossa vida e todas as pessoas ao nosso redor. Que nós possamos, como igreja, entender esse processo de discipulado, ser fiel a todo esse processo de discipulado e que tudo que nós façamos em nome de Cristo, por Cristo, que possamos realmente estar fazendo de acordo com a vontade dEle. Que nós possamos acertar
em todas as nossas práticas e programas. Que tudo isso apontem para quem é Cristo. Que tudo isso nos ajude, pelo poder do Espírito Santo, a transformar as nossas vidas e transformar as nossas famílias e nos capacitar para refletir Cristo dentro de nossas casas. Que possamos reconhecer que Cristo é o nosso Senhor e que Ele é o nosso Senhor, Ele é o dono de tudo e Ele é o verdadeiro sentido de toda a nossa religião. Então baixe sua cabeça agora, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, agradecendo a Cristo por esse processo de relacionamento dele conosco e que esse processo possa frutificar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar e em toda a nossa prática religiosa, na nossa comunidade de fé. Baixe sua cabeça, faça uma oração. Pai, obrigado por este momento, obrigado pela Tua palavra, Pai. Pai, a gente quer Te pedir que o Senhor nos livre, Pai, de práticas vazias, que o Senhor nos livre de repetições mecânicas, Pai, e que tudo que nós façamos na nossa vida seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, que a nossa religião seja uma religião que tenha o Senhor como mestre e o Senhor como o Senhor, que nós possamos entender tudo o que o Senhor fez por nós e traduzir isso na nossa prática religiosa e que isso possa alcançar não só a nossa igreja como comunidade, mas toda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e tudo que nós possamos fazer ao redor de tudo que fizemos e escolhemos em todas as nossas práticas civis, emocionais, pessoais, acadêmicas, profissionais, que a verdadeira religião esteja realmente presente em tudo que nós possamos praticar, Pai. Ajuda a Tua igreja a caminhar de acordo com a Tua palavra, no poder do Espírito Santo, conhecedora do princípio da Tua palavra e praticando isso com excelência, Pai. É isso que oramos, Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos tais amigos, pela santa lei, pela
minha petição e seguro durmo, sem perturbação. Amém. Aproximamo-nos do final deste culto, agradecidos ao Senhor por nos falar através de sua palavra, e nós vamos orar mais uma vez. E eu o convido a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça para orarmos ao Senhor. Grandioso Deus, Pai de bondade e misericórdia, toda a glória, honra e louvor pertencem unicamente a Ti. Nós somos gratos por mais este dia que o Senhor nos deu. Somos gratos por esta semana que se inicia. E o que nós te pedimos, ó Deus, é que o alimento espiritual que nós recebemos ao longo deste dia, na transmissão matinal, na escola dominical, nesta transmissão noturna, que este alimento espiritual seja acolhido em nossas vidas e em nossos corações, e que frutifique em nosso proceder, frutifique em nosso testemunho, frutifique em nosso dia a dia. Ó Deus bendito, abençoa as famílias da nossa igreja. Abençoa, ó Deus, os pais de família e aqueles que têm a grande responsabilidade de prover o sustento nestes difíceis dias de crise econômica. Abençoa-nos também, ó Deus, porque alguns dos teus filhos estão enfermos, alguns estão cuidando de enfermos, alguns têm enfermos em seus familiares, em seus círculos relacionais, alguns já experimentaram a dor do luto, e para estes, ó Deus, nós rogamos o teu consolo, o conforto do teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, aqueles que exercem profissões na linha de frente, em áreas de risco. Abençoa, Deus, a nossa cidade, as cidades nas quais estamos, o nosso estado, a nossa pátria amada, ó Deus, que enfrenta dias tão difíceis. Tem, ó Deus, misericórdia do Brasil. Tem, ó Deus, misericórdia das autoridades constituídas. E sobre elas, ó Deus, coloca a tua mão. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz. Dá-nos, ó Deus, uma semana de bênçãos. Uma semana em que os santos anjos do Senhor acampem-se ao nosso redor, nos guarde e nos livre do mal. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. E agora, ó Deus bendito, que o teu incomparável amor, que a graça salvadora de Cristo e as consolações do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre nós permaneçam até a gloriosa vinda de Cristo, desde agora e eternamente. Amém. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de podermos chegar até você através das tecnologias, através dessa transmissão. Essa equipe maravilhosa que trabalha aqui, se dispõe e se desdobra para que esse trabalho não seja interrompido e as atividades da igreja sejam mantidas. E ao longo da semana, nossa igreja tem chegado até você. Se por alguma razão ou outra você não pôde assistir a aula da escola dominical, a transmissão matinal, ela está em nosso canal, à sua disposição. Ao longo da semana nós temos várias atividades, de segunda a sexta, às 18 horas, temos uma meditação diária, e neste tempo são meditações especiais, alusivas ao aniversário da igreja. Pastores queridos nossos estão falando à igreja, se disponibilizaram a falar à igreja e trazer uma palavra da parte do Senhor. Às 20 horas, de segunda a quinta, temos os pequenos grupos e a igreja levando a palavra do Senhor, o alimento espiritual até você.
Às quintas-feiras, às 15 horas, temos a reunião de oração da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. E aos sábados, temos a reunião, o encontro com os casais, com os casados da igreja. E tudo isso, remotamente, através das tecnologias, chegando até você, para que nesses dias de pandemia você seja assistido pela Igreja do Senhor e seja espiritualmente alimentado e fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a sua semana seja de paz, que a sua semana seja de bênçãos. Deus nos abençoe. Amém. Se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, enxague o coração e a terra. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, dizer a luz, o Rei Jesus nasceu pra nos salvar. coração e a terra. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que Deus envolva o seu amor e a paz, enxague o coração e a terra. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Seu amor e a paz, enxague o coração e a